Kevin Bacon, o verdadeiro camaleão da atuação, com uma carreira que atravessa décadas e vários gêneros, do suspense psicológico, passando para comédias e filmes cult. E hoje eu vou contar para vocês os 10 filmes que, na minha opinião, são os mais marcantes dessa trajetória. Então se liga, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente qual é o seu filme favorito de Kevin Bacon. Em décimo lugar, Garotas Selvagens, que é um thriller erótico e que se tornou um marco cult nos anos 90, conhecido por suas reviravoltas ousadas e uma atmosfera bem provocativa. O filme fala sobre ganância, manipulação e traições, nos mantendo sempre em dúvida, questionamento sobre as verdadeiras intenções dos personagens. O filme gira em torno de Sam Lombardo, interpretado por Matt Dillon, que é um conselheiro escolar acusado de um crime violento que envolve duas jovens, a Kelly e a Suzy. No entanto, à medida em que o caso avança, segredos são descobertos e revelam que nem tudo é o que parece. Kevin Bacon interpreta o detetive Ray, que lidera a investigação e tem um papel crucial para a evolução do filme. E é um filme que tem muitas reviravoltas, né? Ele meio que brinca com as nossas expectativas. Cada ato revela novas camadas de conspiração e motivações ocultas, quase que é impossível prever o desfecho. À primeira vista, Kevin Bacon no filme parece interpretar uma figura mais autoritária, mas conforme a história avança, vemos o seu lado mais complexo. E a química entre o elenco também é um ponto forte, especialmente nas cenas de interações ambíguas e as segundas intenções. Em nono lugar, O Rio Selvagem, que é um thriller de ação e aventura que combina belas paisagens naturais e muita tensão. Kevin Bacon se destaca aqui como um vilão carismático e perigoso ao mesmo tempo, em uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. A trama acompanha Gail Hartman, interpretada por Meryl Streep, que é uma guia de rafting inexperiente, e ela embarca com a sua família em uma viagem no seu bote descendo o rio para comemorar o aniversário de seu filho. Durante a jornada, eles cruzam com Wade e também com seu cúmplice Terry, que foi interpretado por John C. Reilly, que inicialmente eles aparentam ser apenas turistas inofensivos. No entanto, as suas verdadeiras intenções logo vêm à tona e a família, a partir dali, começa então a entrar em apuros, né? Não apenas por causa dos perigos do rio, mas por parte desses criminosos também. Kevin Bacon é uma verdadeira ameaça nesse filme. A presença dele funciona para intensificar esse suspense, especialmente nas cenas entre Wade e Gail, onde a tensão e a manipulação dominam. O filme também é visualmente impressionante, com cenas de rafting gravadas em locações reais para trazer mais autenticidade para essa história. Meryl Streep, em um papel físico também exigente, demonstrou ali também a sua versatilidade e acabou também sendo indicada ao Globo de Ouro. Em oitavo lugar, Águas Perigosas, que é um drama de aventura estrelado por Kevin Bacon no papel de Vic, um guia de acampamento carismático, mas também bem autoritário, que leva um grupo de crianças para uma jornada dentro da natureza selvagem. É um filme bem tenso também, né, com uma tensão muito bem construída, e é uma história sobre amadurecimento à medida em que os personagens evoluem. A trama é contada a partir do ponto de vista de Alan, que foi interpretado por Sean Astin, que é um adolescente relutante no início, né, por não querer fazer parte daquela expedição. E durante a viagem, Vic tenta ensinar ali à sua equipe lições de sobrevivência, de trabalho em equipe, mas o estilo dele, que é muito rígido, por muitas vezes acaba gerando conflitos. E o que começa sendo uma experiência educativa se transforma em uma luta real por sobrevivência, principalmente
principalmente quando as decisões de Vic colocam todo o grupo em situações muito perigosas. Ele interpreta um personagem que acredita até estar fazendo o bem, mas a abordagem dele muitas vezes ultrapassa o limite, criando uma forte tensão entre ele e os adolescentes. O filme é ambientado em um ambiente natural muito bonito que acaba contrastando, com o conflito e a tensão que permeiam essa história. Em sétimo lugar, Linha Mortal, um filme que eu também gosto bastante, um thriller psicológico com uma premissa intrigante e com um elenco vasto de estrelas. Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Oliver Platt, William Baldwin, e é um filme que explora questões de vida e da morte, misturando ciência, espiritualidade e cria um ótimo suspense. É uma trama que acompanha um grupo de estudiosos de medicina que decidem explorar o mistério da vida após a morte. Liderados por Nelson Wright, foi interpretado por Kiefer Sutherland, eles realizam experimentos perigosos que induzem paradas cardíacas temporárias para vivenciar experiências de quase morte. Essas experiências trazem à tona visões perturbadoras ligadas aos próprios traumas e pecados passados. Kevin Bacon interpreta David Labracho, um dos estudantes mais éticos e questionadores do grupo, e é uma atuação que equilibra muito bem a racionalidade, Ele tem esse lado mais racional, mas também tem um lado mais emocional. E ele serve como uma âncora moral nessa narrativa. Labracho enfrenta seus próprios demônios enquanto tenta trazer uma perspectiva mais sensata para aqueles experimentos arriscados. O filme se destaca por ter uma atmosfera bem sombria, que realça essa temática sobrenatural. As cenas com essas sequências de quase morte, ali quando eles estão realizando os experimentos, são muito boas, bem intensas. Vale muito a pena também assistir Linha Mortal. E outro filme que vale muito a pena e está no 6º lugar desse ranking é O Homem Sem Sombra. É um thriller de ficção científica e nesse filme Kevin Bacon interpreta Sebastian Cain, um brilhante, mas também muito arrogante cientista, que se torna o protagonista, mas também depois o antagonista dessa história tensa e bem claustrofóbica. A trama segue Kane e sua equipe, enquanto trabalham em um projeto secreto do governo para desenvolver uma fórmula de invisibilidade. E após testar o soro em si mesmo, Kane acaba se tornando invisível, mas a incapacidade de reverter o processo e todo o isolamento psicológico que vem com isso começam a mudar a sua personalidade. E à medida em que ele perde a sua humanidade, ele se torna cada vez mais perigoso, ameaçando inclusive aos seus colegas. E mesmo quando ele está invisível, ele tem também uma presença marcante graças aos ótimos efeitos especiais daquela época. Um filme muito bem feito, com efeitos muito competentes. Esses efeitos foram revolucionários para a época, tanto é que renderam ao filme uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais. X-Men Primeira Classe também está nesse ranking, em 5º lugar, e é uma prequel estilosa da franquia X-Men. O filme reinventa a origem dos famosos mutantes da Marvel, ambientando a história lá nos anos 60, durante a crise dos mísseis de Cuba. Kevin Bacon aqui é o vilão principal e ele é Sebastian Shaw, um mutante poderoso e maquiavélico, que desempenha um papel central na trama. Shaw é o líder do Clube do Inferno, um grupo elitista e que busca manipular a humanidade para provocar uma guerra nuclear e garantir a ascensão dos mutantes como uma espécie dominante. O personagem de Kevin Bacon aqui é cruel e estrategista, com a capacidade de absorver e redirecionar energia, o que o torna uma ameaça formidável, tanto fisicamente quanto intelectualmente, e que rende ótimas cenas de confronto contra o jovem Charles Xavier e Eric,
o Magneto. E a dinâmica entre Shaw e Magneto é uma das forças mais emocionais desse filme, já que Shaw teve um papel crucial no passado traumático de Eric. O filme tem um roteiro bem inteligente, cenas de ação bem coreografadas e um visual inspirado em filmes de espionagem lá dos anos 60. Em quarto lugar está Ecos do Além, um outro thriller com Kevin Bacon no papel de Tom Witsky, um homem comum que começa a experimentar visões, audições assim perturbadoras depois de ser hipnotizado em uma festa. E o que inicialmente parecia ser apenas uma brincadeira começa a se transformar em uma experiência sobrenatural bem real, fazendo ele se questionar a sua sanidade mental. Então a história segue o Tom, que começa a ter visões sobre uma garota jovem que foi morta, e ele então parte para tentar resolver o mistério dessa jovem. E ele passa a acreditar que a chave para resolver esse enigma está nos próprios poderes dele psíquicos. E conforme ele mais se aprofunda, a vida dele começa a se desestruturar, fazendo com que ele perca inclusive a conexão com a realidade. Uma ótima atuação do Kevin Bacon, um ótimo filme, né? Um homem que se vê forçado a confrontar o impossível, e ele transmite muito bem essa sensação de paranoia, de desespero, à medida em que o personagem se aprofunda nesse mistério sobrenatural. Então a gente vê uma ótima transformação, né, muito bem feita, de um homem calmo, tranquilo, para um homem perturbado. Em terceiro lugar, um verdadeiro clássico, né, que marcou a vida de muita gente, O Ataque dos Vermes Malditos, que tem uma mistura de terror, suspense e até comédia. E Kevin Bacon aqui interpreta um trabalhador braçal que, junto com seu amigo, enfrenta ataques de monstros, criaturas subterrâneas mortais conhecidas como os Graboids. É uma trama ambientada na pequena cidade fictícia de Perfection, em Nevada, onde os moradores da região começam a perceber que algo está estranho quando mais pessoas e animais começam a desaparecer. Então a dupla descobre que enormes criaturas que se movem debaixo da terra estão caçando todos que fazem barulho. Então é um filme que tem muita tensão e tem situações cômicas também, né? Porque o grupo tenta encontrar maneiras criativas de sobreviver, e Kevin Bacon é divertido nesse filme. Personagem despretensioso. Ele é um herói, né, relutante, que apesar da sua postura descontraída, ele acaba tendo também muita coragem e engenhosidade para enfrentar os Graboids. Efeitos práticos impressionantes para aquela época, que dão vida às criaturas de maneira bem convincente e assustadora. Além disso, o seu tom equilibrado entre terror e comédia fez conquistar uma legião de fãs ao longo dos anos, transformando O Ataque dos Vermes Malditos em uma franquia com várias sequências. Sobre Meninos e Lobos está em segundo lugar e é um poderoso drama e uma obra-prima dirigida pelo mestre Clint Eastwood. O filme é quase que um estudo profundo sobre tragédia, traumas do passado, laços complexos de amizade e família, um elenco de peso: Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins, Lawrence Fishburne. E a trama segue então três amigos de infância: Jimmy, interpretado por Sean Penn, Dave, interpretado por Tim Robbins, e Sean, interpretado por Kevin Bacon, que são marcados por um evento traumático na juventude. Anos depois, eles se reencontram quando a filha de Jimmy é brutalmente assassinada, desencadeando uma investigação que desenterra segredos do passado e que testará as suas relações. E só um parêntese, né? É um vídeo sobre Kevin Bacon, mas o Sean Penn nesse filme arrebenta, cara. Inclusive ganhou o Oscar por melhor atuação. É uma das minhas atuações favoritas, a do Sean Penn também nesse filme. Você precisa assistir essa obra-prima. O Kevin Bacon nesse filme é um detetive encarregado de investigar esse assassinato, e ele está dividido aqui, né, com a sua posição como investigador e a sua relação, né, com esses outros dois homens. Então ele tenta viver a sua responsabilidade
habilidade profissional acima de tudo. E ele é um contraponto metódico à intensidade de Jimmy, né, que é o Champagne, e o comportamento instável de Dave, que é o Tim Robbins. Filmaço, um dos melhores filmes dos anos 2000. E chegamos ao primeiríssimo lugar com Footloose, um dos filmes mais icônicos dos anos 80 e o papel mais famoso de Kevin Bacon. O filme é um musical dramático, né, que mistura várias cenas legais de dança, mas acima de tudo é um filme sobre liberdade, sobre a busca por liberdade, e se passa em um pequeno e conservador município lá dos Estados Unidos. Kevin Bacon interpreta o jovem Rem McCormack, um jovem que se muda para a cidade fictícia de Beaumont, onde a dança e a música foram proibidas em virtude de um trágico acidente no passado. Mas Rem, com sua energia juvenil, com seu espírito livre, rebeldia, começa a lutar contra essa proibição, lutar para que a cidade permita a dança novamente, ajudando então seus amigos a se expressarem através da música e da dança, encontrarem a sua voz. As sequências de dança são com certeza os pontos altos desse filme. Tem realmente cenas icônicas e inesquecíveis. E além de ser também um marco na cultura pop, Footloose também é sempre lembrado pela icônica trilha sonora, que inclui a famosa música tema composta por Kenny Loggins, Footloose. Então é um ótimo filme que reforça essa mensagem sobre liberdade, expressão pessoal e os desafios, né, de se adaptar a novas culturas. Então é isso, pessoal, esses foram os 10 filmes que pra mim definem a carreira de Kevin Bacon. E ele é um ator bem versátil, né? E agora quero saber de vocês, qual desses vocês mais curtem ou qual outro papel de Kevin Bacon vocês acham que deveria estar nessa lista? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E não esqueça de curtir o vídeo antes de sair, hein? E se inscreva no canal também, ative o sininho pra não perder as notificações, os próximos conteúdos que vão ser lançados, e até o próximo vídeo.